Olá, amigos e amigas, aqui é o Jânio Ribeiro. Estamos começando aí mais um diário de campanha. Hoje a edição número 10. Então já é o 10º diário de campanha que nós fazemos direto aqui para o YouTube Brotar da Semente, canal aí que nasceu ainda na pré-campanha e já está com 94 inscritos. Então peço a vocês aí que se inscrevam, compartilhem os nossos vídeos, deixem aí os seus comentários, ativem aí o sininho para que vocês recebam as notificações do YouTube. Então, se hoje nós estamos no 10º dia de campanha, significa que faltam 40 dias para as eleições. Então, um vereador, um candidato a vereador ou vereadora, por exemplo, que precisa ter 1.000 votos para se eleger aí em suas cidades, eles precisam fazer as contas aí nesses 40 dias e estimar quantos votos por dia eles vão precisar para conseguir chegar, por exemplo, a 1.000 votos. Então, fiz aqui uma conta de cabeça rápido. Eles precisariam ter 25 votos por dia a partir de hoje para atingir 1.000 votos no dia da eleição. Então, o que o candidato ou candidata que já fez aí o seu planejamento, que já sabe os recursos que pode contar, já sabe quais são as suas potencialidades, em que cenário que ele está inserido. Então, o que fazer para atingir aí os votos necessários? Como fazer a campanha digital, caminhadas, grupos de apoios, lives. Então tem vários recursos hoje que permite com que o candidato apresente suas propostas, peça votos. Messenger, WhatsApp. Então o candidato precisa mobilizar aí o seu grupo de apoio, mobilizar a sua militância, cumprir as agendas, acordar cedo, dormir tarde para atingir os votos necessários aí para a eleição. É também importante dizer que há vários tipos de eleitores. Então até peço aí para que vocês que estão assistindo nos ajude aí a desvendar, né, como é que você vota na eleição. Então tem eleitores que são partidários, eles vão votar no partido. Então se eu sou do PT e eu quero o voto de petistas, eu tenho que vestir a bandeira do partido, a estrela do partido. Né? Se eu tenho candidatos que fazem bem isso, você vai ter o voto de quem acredita no partido. Então tem pessoas que querem votar no candidato do PSOL. Então o candidato do PSOL precisa buscar esse voto de quem vota nem partido. Tem o eleitor que vota em candidato por temática. Então tem eleitor que eu quero votar num vereador que defende a educação. Então ele vai procurar um professor para votar, alguém que tenha em sua bandeira a defesa da educação. Existe o voto na questão temática, tem quem vote no candidato ambientalista, que defende o meio ambiente. Ou até mesmo que defende aí o SUS. Né? Então, nessa questão temática, você tem que focar aí qual que é a alma da sua campanha. Claro que também tem o eleitor hoje, o eleitor moralista, né, que ele já coloca, a lógica dele é vou votar em quem é contra o aborto. Né? Da mesma forma como nós vamos ter também os eleitores e as eleitoras feministas, que já tem a lógica, eu vou votar numa mulher que defenda o feminismo. Ah, Jane, mas isso é a maioria do eleitorado? Infelizmente não. A maioria dos eleitores e eleitoras são mulheres na maioria das cidades. Mas nem todas são feministas. Se fossem, nossas câmaras municipais estariam cheias de mulheres defendendo uma sociedade diferente. E essa não é a realidade.
Vai ter também o eleitor que ele coloca na mente dele, vou votar em quem o pastor mandar. Né? Podemos chamar aí sem aqui entrar em mérito de religião, sem desfazer de nenhuma religião aqui, até porque eu sou um cristão, mas é o voto do rebanhão da fé. Então o eleitor já coloca na mente dele, já tem essa lógica, vou votar em quem o pastor mandar. E aí, infelizmente, ele vai e vota assim. Tem o eleitor que, infelizmente, vende o voto. Troca aí por um saco de cimento, troca por uma cesta básica, por um jogo de camisa de futebol. Então, desde 99 que eu estou na luta aí contra, né, a venda de votos. A CNBB fez a campanha contra a corrupção eleitoral. Fizemos uma lei que foi de iniciativa popular contra esse tipo de situação, mas ainda hoje, infelizmente, tem isso. Então denuncie se você ficar sabendo, mas tem o eleitor que vende o voto. Então, existe eleitores aí para todos os públicos. E existe também o eleitor que não está nem aí, ele vai deixar para definir lá na reta final, nos últimos 10 dias. Então, sabendo disso, o candidato a candidata não tem que vestir uma roupagem que não me cabe, não tem que disfarçar para ganhar voto, mas tem que conhecer essas premissas, conhecer isso para se posicionar politicamente. Então, o candidato petista, ele tem que usar as cores do partido, porque senão ele corre o risco de não ter nem o voto dos eleitores partidários. E o PT em qualquer cidade do país tem no mínimo 30% de simpatizantes, de pessoas que já votaram no partido e que pensam em votar num candidato do partido. Isso não é pouca coisa, é um dos partidos que mais tem simpatizantes e eleitores no Brasil. Então é importante que o candidato petista use a estrela, use o vermelho, use as cores do partido. Defenda o partido, não tenha medo, não se esconda. Né? É uma campanha isso. E campanha, o nome já diz, é campanha, é uma guerra, no bom sentido. É a guerra da comunicação, é a guerra da narrativa. E é dessa forma que são realizadas as campanhas. Eu quero mandar um abraço aí para quem está assistindo, o pessoal de Campinas aí que está nos acompanhando. Né, o Tourinho, Pedro Tourinho está fazendo uma brilhante campanha em Campinas, todos os dias cumprindo a agenda, com caminhada, fez lá a aliança com o PSOL e com a Unidade Popular. Apareceu aí já numa pesquisa com 7% em terceiro lugar. O PT aparecer com 7% a 40 dias da eleição, o PT que não é um partido de saída, é um partido de chegada, significa que o Pedro Tourinho está aí no segundo turno. Quero mandar um abraço aí para o Levon Nascimento, né, o nosso candidato a prefeito de Itaiobeiras, que está cumprindo também a agenda aí, visitando, né, os povoados, esteve lá em Novato, vai estar em Mirandópolis, né, no domingo, né, lá a partir das 15 horas, junto lá com a professora Marileide Pinheiro e outros vereadores do PT, também está fazendo uma campanha linda lá em Itaiobeiras. Então, Levon Nascimento e Tia Kel, vice, são os nossos candidatos em Itaiobeiras, Minas Gerais. Quero mandar um abraço aí também para o Flávio Lorena, que acenou aqui pra gente. Enfim, todos aí que estão nos acompanhando. E aí uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é que, embora cresceu muito no Brasil o voto moralista, né, as pessoas que votam pela moral, pelos bons costumes, que votava escolhendo o cidadão de bem, né, a arma, eu acredito que a ficha de muitos desses eleitores tende a cair nessa eleição. Nós temos um cenário econômico que tem se agravado e que tem aumentado e muito o custo de vida nas cidades. Então é muito importante
explicar para o eleitor que cada vez mais ele vai necessitar do SUS, do Sistema Único de Saúde, porque a classe média não terá mais recursos para pagar convênios médicos. O índice de desempregado só cresce no Brasil. Como é que você vai pagar o convênio médico? Então o SUS tem que ser bom e tem que ser bom para todos. Então é importante defender o SUS. Nem toda a classe média vai continuar tendo condições de pagar a escola dos filhos. Então é importante ter uma educação de qualidade para todos. Então é importante defender a educação. Por falar em educação, o Sindiúti, né? Parabéns ao Sindiúti, que conseguiu uma importante vitória junto à justiça e impediu o governo Zema de abrir as escolas, ampliando mais aí o contágio do vírus aqui em Minas Gerais. Zema, que é um irresponsável, é um governador, é um sem noção, que infelizmente nessa onda de Zap Zap aí foi eleito aqui em Minas Gerais, assim como aquele cara do Rio, o tal do Itzel, que foi eleito também e agora está sendo impeachmentado no Rio de Janeiro, como tem outro também em Santa Catarina. Né? São os ditos não políticos. Desconfie de quem fizer campanha falando que não é político. Porque a política, desde Aristóteles, desde de Platão, desde do pensamento grego, a política é a forma como nós nos organizamos enquanto sociedade. Então, se o cara não é político, no mínimo o cara é um desorganizado, é um sem noção. Então já começa errado o candidato que diz que não é político e quer o seu voto. Meu amigo, se você não é político, vai procurar a sua vocação. Né? De repente é um bom pastor, de repente é um bom empresário, mas não vai ser um bom político. Porque a política é diferente. Né? A política requer diálogo, requer conhecimento, requer conhecer como é que a máquina pública funciona. Ontem nós estávamos conversando aqui com os colegas do Noroeste do Paraná, que fazem lá gestão de cultura, que fazem gestão na área social. E eles estavam falando de como é difícil conseguir recursos nos pequenos municípios. Municípios que dependem do fundo de participação dos municípios, que muitas vezes o governo federal não repassa esse dinheiro. Muita parte dos recursos já vem carimbado. Então 25% tem que ser destinado à educação, tantos tem que ser destinado à assistência social. Então não é a mesma coisa que numa empresa. Uma empresa não tem controle, empresa tem Câmara de Vereadores, empresa tem o judiciário no seu pé todos os dias. Não tem. Então não é a mesma coisa. Governar é diferente de empresariar. Outro dia alguém escreveu aí o que precisava para ser vereador, e aí fez um listão aí de 500 itens. Um dos itens estava lá, ser empresário. Eu questionei, como assim? Ser empresário é currículo para ser vereador? Não, não é. Não é, definitivamente não é. Se a pessoa conhece a legislação, se a pessoa conhece os sinônimos de representação, se a pessoa conhece como funciona uma Câmara Municipal e está disposta a representar a sua categoria, a sua região, está disposta a debater o orçamento, a fiscalizar, ela pode e deve ser representante. Os seus devem ser representados. Será que o empresário vai representar o trabalhador se o interesse dele não é em prol do trabalhador? Será que o lobo, em algum lugar do planeta, o lobo representa a ovelha? É óbvio que não. Então é isso, agradeço a cada um de vocês, peço que se inscrevam aí no nosso canal Brotar da Semente, deixem aí os seus comentários e até amanhã. Amanhã nós voltaremos aí para a 11ª edição do Diário
de campanha. Então hoje quero dizer aí para vocês que Taiobeiras, Levon Nascimento 13, Indaiatuba Pedro Ferrari 13, Campinas Pedro Tourinho 13, né? Então, e amanhã eu vou trazer uma lista para vocês dos candidatos a vereadores que eu apoio no Brasil inteiro aí. Vou trazer uma lista e vou falar aqui para vocês de quem são os candidatos aí que eu peço para que vocês analisem as suas propostas e votem neles aí no próximo dia 15 de novembro. Grande abraço e até mais.